Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vão as coisas? Graças a Deus, tudo bem? Glórias a Deus por isso. Deus, ele tem sido muito bom. Deus tem sido fiel. Sempre foi, é e sempre será fiel com todos aqueles que confiam nele. Amém? Estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez para falarmos sobre coisas de Deus, falarmos sobre coisas sobre o reino, falarmos sobre coisas que edificam as nossas vidas. Amém? Estamos aqui sempre, sem a intenção nenhuma de confundir ninguém, tá? Gosto sempre de deixar claro que a minha finalidade aqui é ser instrumento de Deus para abençoar a vocês, abençoar a vida de vocês, as vidas de vocês e incentivá-los única e exclusivamente incentivá-los a pensar, ok? Não quero fazer a cabeça de ninguém nunca. Não quero que vocês seguiem por aquilo que eu falo sem antes pensarem, sem antes analisarem. Analisem tudo aquilo que eu disser. Daniel, você só falou bobagem hoje. Beleza? Não vou ficar chateado com você. Vou ficar feliz porque você pensou. Você não aceitou calado ou sem pensar aquilo que eu disse. Então a minha intenção aqui é falar sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre coisas do reino, ok? Tenho deixado isso bem claro, mas principalmente eu quero incentivá-los a pensar. Pensar sobre as coisas de Deus, pensar sobre Jesus, pensar sobre as coisas que edificam as nossas vidas, pensar sobre aquilo que Deus tem para a sua vida. Pensar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Por falar nisso, você sabia que você tem um chamado de Deus para você? Você é um comissionado? Você tem uma missão? E não adianta você tentar fugir dela porque você foi convocado. Você sabia disso? Mateus 28, 19 e 20. De 19 e 20. Fala sobre a grande comissão. É a grande comissão. Todos nós fomos chamados para cumprirmos o ID de Jesus. Todos nós fomos chamados. Você faz parte desse chamado. Ok? Porque às vezes eu tenho aquela impressão de que eu não tenho nenhum chamado, Daniel. Parece que Deus não tem nada para minha vida. Tem. A princípio, já parte daí. Mateus 28, 19 e 20. Se você tiver alguma dúvida sobre o chamado que Deus tem para você, ou sobre o que Deus tem para a sua vida, abra a sua Bíblia aí. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ali já está a resposta, uma das suas respostas. Tá? Ah, mas às vezes eu sinto que eu tenho um chamado pastoral. Tem? Então ore em relação a isso. Ah, mas eu tenho um chamado para música. Tem? Ore em relação a isso. Procure o seu líder na igreja. Ó, pastor, eu tenho um chamado pastoral. Tem? Vamos orar. Vamos orar em relação a isso. Ah, pastor, eu quero ajudar na música. Deus quer me usar na música da igreja. Quer te usar? Vamos orar em relação a isso. O principal, nós não podemos esquecer que temos que buscar a Deus. Temos que colocar a Deus sempre em primeiro lugar em tudo, em todas as nossas decisões. Ah, eu quero ser um pastor, eu tenho um chamado pastoral, coloque Deus no meio disso. Ah, eu quero ser um músico na igreja, coloque Deus no meio disso. Tá? Não tome as suas decisões sozinho. Nunca tome suas decisões sozinhos. Procure o líder de vocês, os líderes de vocês, né? Se abra com eles. Olha, eu tenho sentido de Deus que eu tenho um chamado pastoral. Eu tenho sentido de Deus que Deus quer me usar em missões. Eu tenho sentido de Deus que Deus quer me usar na área da música.
Exponha isso. Não guarde isso para você. Ore e leve isso até o seu líder. Ok? Primeiro passo. Primeira coisa. O outro ponto que nós não podemos abrir mão nunca. Você tem um chamado pastoral? Tem. Seu pastor já sabe disso? Apoia? Apoia ou não? Porque nem sempre o pastor apoia. Às vezes nós achamos que pastores não erram. Pastores erram também. Tá? Mais para frente eu vou falar sobre esse assunto. Mas, independentemente de tudo, se prepare. Você quer ser um pastor? Então estude a Bíblia, mas não estude só em casa. Você quer ser um pastor? Procure um seminário. Curse um seminário. Se prepare realmente. Tá? Não acredite que, apesar de Deus ter esse poder, ter essa capacidade de transformar você num grande pregador da noite para o dia, ele pode fazer isso? Pode. Mas com certeza ele não fará isso. Porque existe um caminho que nós precisamos trilhar. Nós precisamos trilhar esse caminho. E que caminho que é esse? O caminho do ensino. O caminho do conhecimento. A preparação. A preparação faz parte. Sabe para quê? Para você depois não abrir a boca num púlpito e falar bobagem. Para você não se deixar levar por heresias. Ou até mesmo para você não ser um herege. Porque é muito fácil ser herege. Sabia disso? Às vezes a gente gosta muito de criticar, fulano é herege. Mas é muito fácil ser herege. Você sabe por quê? Porque a própria Bíblia ela é fonte de toda heresia. Não por culpa dela, mas por culpa do despreparo de quem a lê. Ou até mesmo por culpa da maldade que está no coração de quem a lê. Compreendem? A Bíblia é perfeita, a Bíblia está ali, é a palavra de Deus. O que está escrito ali, o que está dito, é aquilo e pronto. A interpretação que nós fazemos é que muda tudo. E essa interpretação errada nos leva a cometermos erros. E erros que podem ser fatais. Então, se você quer ser realmente um pastor, ter um chamado pastoral, se prepare. Vá para o seminário. Esse é o mínimo que você vai fazer. Sempre orando, sempre colocando Deus diante de tudo. Você quer ser um músico na igreja? Amém. Glórias a Deus por sua vida. Mas se prepare. Se prepare. Não vá para a internet estudar a internet, não. Isso não é se preparar. Isso não é se preparar. Procure um professor, procure alguém que te oriente, que te instrua com seriedade nisso aí. Não acredite em estudo de internet, tá, gente? Não estou desmerecendo quem trabalha dessa forma, mas para Deus tem que ser sempre o melhor. Vai fazer para Deus? Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Se instrua. Também na área da música. Procure um professor de qualidade na sua cidade, um professor bom. Faça aula por um bom tempo. Não pense que você vai fazer 1 mês de aula, 2 meses de aula e vai ficar craque, porque não vai. Isso é lenda, isso não existe. Existem cursos na internet que a gente vê assim, aprenda violão em 30 dias. Você não vai aprender a tocar violão com excelência em 30 dias. Isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Né? E isso é desmerecer aqueles que estudam anos e anos para fazer algo bem feito. Tá entendendo? Estão compreendendo? Então, quer fazer algo para Deus? Tem um chamado? Tem. Se prepare para ele. Se prepare. Ah, mas Daniel, você falou que às vezes o pastor erra. 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 A própria Bíblia mostra que nem todo mundo que está ao redor compreende aquilo que Deus tem para sua vida. Você sabe, você sente. Você quando está sentado na sua igreja acompanhando uma pregação, ou você quando está em casa acompanhando uma pregação, ou você está ouvindo uma música, você sente em seu coração Deus falando com você. O seu coração bate com força. E você sabe que Deus tem um chamado para você.
E você não precisa convencer as pessoas disso. Você não precisa se esforçar para isso. Apenas mostre, olha, eu tenho um chamado de Deus e eu quero honrar esse chamado. Se o seu pastor vai te apoiar ou não, isso são outros 500. Falo isso porque eu conheço uma pessoa muito querida que abençoa demais a minha vida, abençoa demais a vida de todos que estão em volta dela, abençoa a vida de pessoas próximo, pessoas que estão longe. Ela é uma bênção. Ela é uma pessoa extremamente usada por Deus para ser bênção em nossas vidas, para ser bênção no reino de Deus. E ela, há pouco tempo, um bate-papo que nós estávamos tendo, ela revelou para mim que teve problemas quando ela se apresentou para o pastor dela como uma vocacionada de Deus. Ela disse: pastor, eu tenho vocação, eu tenho chamado específico para tal área. E o pastor dela não a apoiou. Olha aí. O pastor dela não apoiou, não aceitou que ela tivesse esse chamado. Tá? A culpa é do pastor? Não sei, esse não é o mérito, eu não vou entrar nessa questão. O pastor estava errado, o pastor estava certo, não. Só sabemos que o pastor se equivocou nisso aí. Se equivocou tanto que hoje ela é uma bênção nas mãos de Deus. Ou seja, Deus a chamou, ela se preparou. Ah, mas o pastor não abençoou. Bom, o pastor não quis abençoar, mas ela tinha um pai que abençoou financeiramente durante a maior parte do seu estudo. No final, no período final do seu estudo, né, ela já tinha passado, acho que o pai dela já tinha abençoado financeiramente praticamente 70%, né, do estudo dela. Dos últimos 30% foi a igreja que abençoou. Por quê? Porque o pastor dela saiu da igreja e o pastor que entrou reconheceu na vida dela, viu na vida dela esse chamado e abençoou financeiramente. Estão compreendendo? Agora imagina se ela tivesse dado ouvido, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo o líder dela. Imagine se ela tivesse dado ouvidos para esse pastor, que era o pastor dela, e não tivesse se dedicado, se entregue ao chamado. Hoje ela seria qualquer outra coisa, menos a bênção que ela é hoje. Com certeza faria falta pessoa especial nas mãos de Deus. Então, meus queridos, eu quero deixar bem claro isso. Não é para vocês irem contra os pastores de vocês. A Bíblia mostra exemplos disso, gente. De que existiam pessoas que eram escolhidas por Deus para determinadas obras, grandiosas obras, porque todo trabalho dentro do reino de Deus é algo grandioso, tá? Não importa se você limpa a sua igreja ou se você prega. Tudo que acontece dentro da igreja, tudo que acontece dentro do reino é algo grandioso, porque nunca é feito para o homem, tudo é feito para Deus. E se você está no reino fazendo algo para o homem, você está errado. A sua função, a sua finalidade tem que ser sempre, a sua prioridade será sempre, deverá ser sempre fazer para Deus. Se você faz para o homem, para agradar pastor, para agradar diácono, para agradar irmão, você está equivocado. Você não está fazendo para Deus. Faça para Deus. O que podemos dizer de Davi? Todos zombavam de Davi. Ele era o mais fraco dos irmãos, o mais fraco. Mesmo assim, Deus o chamou. Deus tinha um chamado para ele. E olha o que aconteceu na vida dele. Ok? Paulo, ele era um assassino. Ele estava aprisionado à lei. E ele era um defensor da lei. E por defender a lei, ele matava os cristãos. Depois de sua conversão, ele se preparou. Por anos se preparou. E quando ele voltou
As pessoas tiveram medo dele. As pessoas não aceitaram que ele tinha esse chamado. E olha a bênção que Paulo foi para o reino de Deus. Você tem um chamado? Seu pastor disse sim, glória a Deus. Você tem um chamado, seu pastor disse não, glória a Deus também. Não abaixe a sua cabeça, não desista do chamado que Deus tem para a sua vida. Não desista do chamado, nunca desista do chamado que Deus tem para a sua vida. Consagre a sua vida, consagre os seus estudos, leve a sério, se prepare, porque na hora certa Deus abrirá as portas e você será usado no ministério que Deus tem para sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar todos vocês. Peço que vocês possam me ajudar compartilhando o vídeo, tá bom? Continue compartilhando para que outras pessoas sejam também alcançadas por essa palavra, que outras pessoas também comecem a pensar no chamado que elas têm, para que elas possam encarar de frente a esse chamado que Deus tem para a vida delas. Ok, irmãos? Se possível, se puderem me ajudar curtindo, compartilhando, me seguindo em meu canal para vocês poderem ter sempre atualizações, né? Ok? Ficar por dentro das atualizações. Ok, meus queridos? Um grande abraço a todos. Que Deus a todos abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abração.